Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse passarinho de amigurumi. Ele é muito facinho de fazer, basicamente a gente faz o corpinho só com um círculo e aí eu vou ensinar bem direitinho como é que faz esse rabinho que fica muito legal. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Agora bora pro vídeo! Nós vamos iniciar colocando 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, meu anelzinho tá aqui, agora a gente coloca 8 pontos baixos dentro do anel. Oito pontos baixos. Pode ajustar, puxando aqui a pontinha do anel. E agora a gente vai fazer um aumento para cada ponto da base. Finalizei a minha segunda carreira com 16 pontos baixos. Agora eu vou ajustar mais um pouco meu anel, até fechar completamente. E vou colocar o marcador de ponto aqui no último ponto da minha carreira. A próxima carreira a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo ponto da base um aumento. E a gente vai repetir 8 vezes isso até finalizar a carreira, um ponto baixo e um aumento. A gente finalizou a terceira carreira com 24 pontos baixos. A próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. A gente vai repetir isso 8 vezes até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizamos a quarta carreira com 32 pontos baixos. A quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. A gente vai repetir isso 8 vezes até finalizar a carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizamos a quinta carreira com 40 pontos baixos. A sexta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos para começar. No terceiro ponto da base, a gente vai fazer o primeiro aumento. E agora a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. E a gente vai repetir essa sequência de 4 pontos baixos em um aumento a volta toda. Aqui no fim, a gente vai terminar com 2 pontos baixos. A gente está fazendo isso para o aumento dessa carreira não ficar em cima do aumento das outras carreiras. E isso vai deixar a nossa peça mais arredondadinha. Então, a gente começou aqui com 2 pontos baixos em um aumento. Depois, a gente vai fazer 4 pontos baixos em um aumento até finalizar a carreira. Aqui no fim, a gente vai terminar com 2 pontos baixos, que vai ser onde vai fechar essa primeira sequência de aumentos aqui. Então, a gente vai continuar com 4 pontos baixos e um aumento. Finalizamos a sexta carreira com 48 pontos baixos. A sétima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. A gente vai repetir essa sequência até finalizar a carreira. 5 pontos baixos e um aumento. A gente finalizou a sétima carreira com 56 pontos baixos. E agora eu vou fazer a troca de cor. Esse daqui é o meu último ponto do meu último aumento da carreira. Eu vou tirar essa última laçadinha e vou deixar 2 alcinhas aqui na minha agulha, dessa forma. E aí, eu vou inserir a cor que eu quero trabalhar. E aí, eu vou segurar ele aqui atrás do trabalho e vou puxar dessa forma. Esse comecinho aqui fica um pouquinho frouxo, mas depois é só a gente ajustar aqui na pontinha e amarrar as 2 pontas, né? A ponta do fio que a gente estava trabalhando antes e a ponta do fio novo, que aí ele vai ficar certinho. E na próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Para começar. E agora a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento, até finalizar a carreira. Quando chegar aqui no fim, a gente vai fazer o último aumento aqui, ainda vai ficar 3 pontos, a gente vai fazer 3 pontos baixos, que juntando com esses 3 pontos baixos aqui do começo, vai fazer a primeira sequência. Então, a gente começou com 3 pontos baixos, fez o primeiro aumento, e agora a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento até finalizar a carreira. E depois terminar ela com mais 3 pontos baixos.
Vou fazer aqui o meu último aumento. E agora eu vou terminar aqui com 3 pontos baixos, nesses 3 últimos pontos que sobraram. Vou colocar o meu marcador de ponto aqui, no último ponto da carreira. A gente finalizou essa carreira com 64 pontos baixos. E a gente vai fazer agora uma carreira só de pontos baixos, sem nenhum aumento. Então, vão ser 64 pontos até finalizar a carreira. A próxima carreira, a gente vai trabalhar 7 pontos baixos e um aumento, até finalizar a carreira. A gente vai repetir 8 vezes. Finalizamos a nossa 10ª carreira com 72 pontos baixos. Eu afrouxei aqui um pouquinho a última laçada do meu fio e vou deixar o trabalho assim. Não precisa cortar o fio ainda, porque depois a gente aproveita esse mesmo fio pra gente fazer o fechamento aqui embaixo. Então, pode deixar dessa forma. Enquanto isso, a gente vai fazer o rabinho do nosso passarinho. A gente vai iniciar fazendo 9 correntinhas. Na segunda correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Na próxima, a gente faz um meio ponto alto. Na próxima, a gente vai fazer um ponto alto. Na próxima, a gente vai fazer outro ponto alto. E no mesmo espacinho que a gente fez esse ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Então, eu vou dar 2 laçadas do fio na minha agulha. E aí, a gente vai fazer um ponto alto duplo. No próximo ponto, mais um ponto alto duplo. No próximo ponto, outro ponto alto duplo. Dentro do mesmo espacinho que a gente fez o último ponto alto duplo, a gente vai fazer um ponto alto triplo. Então, eu vou dar 3 laçadas do fio na minha agulha. Vou inserir no mesmo espaço do último ponto alto duplo e vou tirar as 2 primeiras, laça, tira as 2 próximas, laça, tira as 2 e laça, tira mais 2. E no último ponto, mais um ponto alto triplo. Na última correntinha, a gente vai fazer outro ponto alto, só que agora a gente vai dar 4 laçadas do fio na nossa agulha. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 e mais a alcinha. E aí, a gente vai inserir na última corrente. Laça, tira 2, laça, tira mais 2, laça, tira mais 2, laça, tira mais 2, e a gente vai deixar a última voltinha desse ponto na nossa agulha, não vamos tirar. Agora, a gente vai fazer mais 2 laçadas do fio na nossa agulha, pra gente fazer como se fosse um ponto alto duplo, e a gente vai inserir aqui no pezinho do último ponto alto que a gente fez, ó. Em vez de inserir na correntinha, nosso ponto tá aqui, certo? A gente vai inserir a nossa agulha aqui, ó, pegando essas 2 alcinhas. E aí, a gente vai fazer, laçou, tira 2, laça, tira mais 2. E a gente vai deixar assim. Agora, a gente tem 3 laçadas do fio na nossa agulha. Dou mais 2 voltas do fio na minha agulha. Vou vir aqui no mesmo lugar, no pezinho do primeiro ponto alto, ó. Pegando as 2 alcinhas. Laço o fio. Tiro as 2 primeiras. Laço, tiro as próximas 2. Agora, eu tenho 4 laçadas do fio na minha agulha. E para fazer a última, a gente vai fazer 3 laçadas. Vai ser um ponto alto triplo. Então, a gente insere aqui no mesmo lugar, no pezinho do ponto, do primeiro ponto, né? Não é na correntinha. Pega as 2 alcinhas. Aí, a gente laça, tira 2, laça, tira mais 2, laça, tirou mais 2. A gente ficou com 5 laçadas do fio na nossa agulha. Agora, a gente vai laçar e tirar todas as 5 de uma vez. Ficou dessa forma. Vou fazer uma corrente. E aí, aqui, dentro do último ponto alto triplo que a gente fez, eu vou fazer 9 pontos baixos. Nove pontos baixos. Agora, a gente vai pular esses 2 pontos que estão aqui no meio, que são os pontos altos duplos, e aí a gente vai vir aqui nesse ponto
que é o primeiro desse conjunto, né? Esse conjuntinho que a gente fechou junto de 4 pontos, a gente vai pular esses dois aqui do meio e vai pegar esse daqui, que foi o primeiro que a gente fez. Insere, então, aqui no primeiro a nossa agulha. Ó. E aí, a gente vai fazer mais 9 pontos baixos. E aí, ficou assim. Agora, a gente vai continuar fazendo ponto baixo desse lado aqui. Então, o nosso fio tá saindo daqui, né, do lado direito. A gente vai pular esse primeiro ponto aqui, que tá mais perto do nosso laçada, e vai vir pro próximo, pra gente fazer uma espiral. Então, a gente vai inserir aqui e fazer 7 pontos baixos. E agora, a gente já fez os 7 pontos baixos, a gente vai fazer mais 7 aqui nesse último ponto que sobrou. Mais 7 pontos baixos. Agora, a gente tá com o trabalho assim, a gente vai virar o nosso trabalho. E a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos para cada um desses pontos que a gente fez. Então, a gente vai voltar fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto, até lá no fim. Então, aqui a gente só vai fazendo pontos baixos. Agora, a gente vai continuar fazendo ponto baixo aqui nessa parte também. Então, eu fiz aqui o meu último ponto baixo em cima do ponto baixo que a gente fez no espiral. E aí, a gente vai seguir fazendo ponto baixo só na alcinha de trás do ponto. Então, a gente vai fazendo, pegando só a alcinha de trás do ponto. Um ponto baixo para cada ponto da base. Ó, pega só a alcinha de trás e faz um ponto baixo. O último ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pode cortar esse fio. E aí, é só ajeitar aqui, dar uma puxadinha aqui no meio, ó, uma enroladinha que ele vai ficar bem bonitinho. O próximo fio que a gente vai usar é esse azul aqui. E eu já deixei ele laçado na minha agulha com um nó corrediço. Então, a gente vem aqui no último ponto que a gente fez aqui na pontinha e a gente vai fazer um ponto baixo. O próximo ponto da base, a gente vai fazer um meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No mesmo ponto que a gente fez esse último ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Então, eu dei 2 laçadas do fio na minha agulha, vou inserir no mesmo espaço e fazer um ponto alto duplo. No próximo ponto da base, outro ponto alto duplo. No próximo ponto da base, outro ponto alto duplo. E dentro do mesmo espaço, um ponto alto triplo. Então, eu dei 3 laçadas do fio na minha agulha. No mesmo espacinho. No próximo, mais um ponto alto triplo. E no próximo, mais um ponto alto triplo. Então, dá 3 laçadas do fio na agulha. E faz outro ponto alto. Tá dessa forma. Agora, a gente vai fazer com 4 laçadas do fio na agulha. Então, vai ser um ponto alto quádruplo. E aí, a gente não vai tirar a última alcinha da nossa agulha. Vamos dar 2 laçadas e fazer um ponto alto duplo, pegando aqui o pezinho do último ponto. Bem aqui, as 2 alcinhas. A gente não vai pegar aqui na base, aqui embaixo. A gente vai pegar no último ponto que a gente fez. Mais um ponto alto duplo. A gente vai pegar aqui no mesmo lugar.
no pezinho do outro ponto. Agora, a gente tem 4 laçadas do fio na agulha. E agora, a gente vai fazer 3 laçadas e vamos fazer um ponto alto triplo. E aí, a gente ficou com 5 laçadas do fio na nossa agulha. A gente vai laçar e tirar todas de uma vez. Pode fazer aqui uma correntinha. E aí, ficou assim. E agora, a gente vai fazer os pontos baixos aqui dentro. Então, a gente vai começar aqui no último ponto da base, fazendo 9 pontos baixos. Do mesmo jeito que a gente fez no outro lado. A gente já fez aqui os 9, a gente vai pular esses 2 aqui do meio e a gente vai fazer nesse daqui. Então, a gente pula esse e vamos pegar nesse daqui. Vamos fazer mais 9 pontos baixos. Agora, a gente vai vir nesse daqui e fazer 7 pontos baixos. A gente vai pular esse e vamos pegar nesse daqui. E agora, a gente vai fazer mais 7 pontos baixos nesse aqui que sobrou aqui no meio, nesse último. Então, mais 7 pontos baixos. Finalizei os 7 pontos baixos, vou virar o trabalho, não precisa fazer nenhuma corrente. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou voltar fazendo ponto baixo, um ponto para cada ponto da base. Fiz os pontos baixos do espiral, agora a gente vai fazer aqui nessa parte também. É só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. E aqui no último ponto, em vez de fazer um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E cortar o fio. Essa parte aqui, a gente pega aqui no meio e dá uma enroladinha para ele ficar bem bonitinho. Esses fiozinhos aqui não precisa arrematar, que eles vão ficar escondidos dentro do nosso passarinho. Agora, esse daqui a gente precisa esconder. E aí, eu vou escondendo ele aqui com a agulha de tapeçaria dentro dos pontos. O rabinho tá pronto. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, que vai ser o corpinho, e a gente vai dobrar. Usem esse último ponto que a gente ainda não finalizou pra gente marcar o meio, né? Que também é onde tem a troca de cor aqui. E aí, é só dobrar no meio bem direitinho. Esse fio aqui do meio, você pode dar um nozinho para ele não soltar. E esse aqui também, que é a pontinha do fio que a gente fez a troca de cor. E agora eu vou dobrar, usando como o meio esse último ponto que a gente fez aqui. Então, a gente posiciona. E a gente vai colocar o nosso rabinho aqui, dessa forma, bem aqui na pontinha, ó. A gente vai posicionar o nosso rabinho desse jeito, bem aqui na pontinha, ó, pegando essa última linha do azul. E agora a gente vai prender, a gente vai fechar e prender ao mesmo tempo o rabinho dele aqui. Tá posicionado aqui meu rabinho, eu vou segurar aqui com o meu dedo, e aí eu vou vir aqui com a minha agulha, no próximo ponto da base, inserir a minha agulha. A gente vai fechar com ponto baixíssimo e ao mesmo tempo a gente já vai prender o rabinho aqui. Então, eu passei aqui no último ponto, vou passar dentro de qualquer ponto do rabinho e aí eu vou inserir aqui no ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixíssimo. Reparem que eu não fiz esse ponto aqui, que é onde estava saindo o meu fio, e esse ponto aqui eu não vou fazer, eu vou deixar ele sem. E agora a gente laça o fio aqui e puxa lá pro outro lado, fazendo um ponto baixíssimo. E a gente vai seguir fazendo a mesma coisa. Agora eu vou inserir no próximo ponto da base, vou passar dentro aqui do meu rabinho, em qualquer ponto, né, na direção do outro ponto lá do outro lado. Aqui do outro lado, a gente vai sair no próximo ponto. Então, a gente já tava aqui, a gente saiu no pontinho que tem bem do lado. Laça o fio e puxa com cuidado para não vir nenhum outro fio junto. Cheguei aqui desse lado, vou finalizar um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo isso para todos os pontos. Insere, passa pelo rabinho, vem aqui do outro lado e sai no próximo ponto.
Laça o fio e traz lá pra frente de novo. Com cuidado, finaliza o ponto baixíssimo. Vai ser dessa forma que a gente vai fazer a costura, né? Que a gente vai prender o nosso rabinho. E aí, junto, a gente também já tá fazendo o fechamento da peça. Pode ir com calma, com cuidado, que vai dar certo. Ó, aqui já fiz todos os do rabinho, e agora a gente já vai fazer aqui ponto baixíssimo só pra fechar. Sempre pegando o ponto de cada lado, sem pular nenhum ponto. Não pode deixar pular nem de um lado nem de outro. E aí, nosso rabinho já tá aqui bem firminho. Antes de continuar fechando, a gente já vai fazer o bordado aqui do olhinho, que vai ficar mais fácil. Esses fiozinhos pode deixar tudo aqui dentro, não tem problema, não precisa cortar. Agora, com esse fio preto passado aqui na agulha de tapeçaria, a gente vai fazer o bordado do olhinho. A gente já sabe que ele vai ficar assim, né? Dobradinho, dessa forma, então a gente vai contar aqui 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Entre a quarta e a quinta, a gente vai posicionar o nosso olhinho. Então, eu vou posicionar mais ou menos 1,5 cm aqui pra baixo. Então, entre a quarta e a quinta carreira, né? Contando aqui da parte de baixo pra cima. Entre a quarta e a quinta, a gente vai fazer o nosso olhinho mais ou menos 1,5 cm aqui da parte de cima. Eu vou inserir a linha de dentro pra fora. Deixar um espacinho aqui pra amarrar. E aí, o que a gente faz é o seguinte. Eu vou chegar com a minha agulha bem aqui pertinho, da onde tá saindo o meu fio. Vou dar 2 laçadas do fio na minha agulha. E aí, eu vou inserir no próximo espacinho, no ponto logo de cima. E puxar com cuidado lá pra trás. E aí, a gente já tem aqui um olhinho. Pode cortar a pontinha aqui do fio. E aí, a gente vai fazer um nozinho aqui atrás pra amarrar. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a gente vai virar aqui. Vamos contar 1, 2, 3, 4 carreiras entre a quarta e a quinta. Mais ou menos 1,5 cm. Daqui de cima para baixo, mais ou menos 1,5 cm. Agora, a gente vai continuar fazendo o fechamento com os pontos baixíssimos. Agora, eu deixei aqui um espacinho para colocar o enchimento. Coloquei o enchimento, agora eu vou terminar de fechar. Fechei meu último ponto. Vou soltar aqui o fio e cortar. E agora é só ajeitar aqui o enchimento para ele ficar bem certinho. A gente passa a agulha de tapeçaria aqui na pontinha que sobrou e aí a gente joga esse fio lá pra dentro. E a gente vai esconder ele aqui passando entre alguns pontos. Agora é só esconder essa pontinha que sobra aqui. A gente joga lá pra dentro do trabalho. Agora eu vou usar esse fio mostarda para fazer o biquinho e as patinhas. Você pode usar um fio mostarda, ou amarelo, ou laranja, o que você tiver aí. E aí a gente vai fazer 8 correntinhas. 8 correntinhas. E aí pode puxar o fio, vai ficar assim. A gente passa uma pontinha aqui na nossa agulha. E agora a gente vem aqui, pula essas 2 últimas e pega aqui na segunda. Então, eu vou pular essas 2 aqui, que faz a voltinha, e aí na segunda eu vou inserir, só que eu vou inserir bem aqui no meio, ó, eu não vou inserir assim na lateral. A gente vai inserir no meio. Dessa forma, no meio. E aí, sai aqui num pontinho do ladinho. Puxou. E aí, depois a gente vai fazer a mesma coisa com a outra pontinha. Passa na agulha de tapeçaria
um pouquinho mais para baixo, então a gente fez ali na segunda, agora a gente pode fazer na terceira, entre a terceira e a quarta. Então, tá aqui a segunda, essa é a primeira, né, que tá aqui, a segunda, a terceira e a quarta. Entre a terceira e a quarta, bem aqui no meinho, eu vou inserir a minha agulha e sair no mesmo ponto. Aí fica assim, é desse jeito mesmo, que depois a gente aperta ele aqui um pouquinho e aí ele faz a curvinha. Puxa bem os dois ladinhos e aí a gente vai dar um nozinho. Os dois fios tem que estar saindo do mesmo buraquinho de ponta aqui, tá? Senão o nozinho não vai ficar escondido na peça. Depois que eu dei o nozinho, eu vou passar de novo a minha agulha de tapeçaria. Vou entrar no mesmo pontinho aqui onde tá o meu nozinho. E a gente vem aqui pra trás, sai em qualquer ponto e puxa o nozinho pra dentro da peça, ó. Aí ele já entrou e já ficou escondido. E agora é só cortar o fio. Pode cortar rente e depois a gente esconde ele aqui dentro da peça. E para finalizar, a gente vai fazer o pezinho. É bem facinho. Vamos lá. Com o meu fio aqui amarelo passado na agulha, eu dou uma volta pra gente fazer um ponto alto, né? Então, eu tenho que ficar segurando aqui com esse meu dedo pra ele não soltar. E aí, a gente vem aqui, pega dois fiozinhos bem do meio, aqui da nossa emenda, e faz um ponto alto. Uma corrente, e no mesmo espaço, no mesmo lugar que a gente fez o primeiro, a gente faz outro ponto alto. E pode cortar o fio. Deixa um espacinho pra gente conseguir fazer o arremate. E a gente vai fazer a mesma coisa, pra fazer o outro pezinho. Então, eu vou deixar aqui o meu fio laçado na minha agulha, vou dar uma volta do fio. Vou vir aqui do ladinho. Ó, vou pular aqui 2 pontos. Vou pegar bem aqui, nesse pontinho aqui, nessas alcinhas aqui do meio. Então, com o meu fio laçado, a gente insere aqui no centro, pega 2 fios para ficar firme, faz um ponto alto, uma corrente, no mesmo espaço, outro ponto alto. Mais uma correntinha para cortar o fio. Agora, a gente vai fazer o arremate dessas pontinhas. Então, tô com o meu fio aqui na pontinha, né? Eu vou passar ele aqui dentro do meu ponto alto, sem puxar, só para trazer ele aqui para baixo. Vou inserir aqui dentro e sair no ponto aqui do meio, pode ser aqui do ladinho, aonde vocês quiserem. Mas tem que sair num ponto que depois você vai conseguir sair com outro ponto também. Então, a gente saiu aqui, vou sair com esse desse lado. Puxa aqui para ele não ficar repuxado. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro lado aqui e sair no mesmo buraquinho de ponto, pra gente conseguir dar um nozinho e ele ficar escondido. Então, passa aqui, esconde. Entro com o fio aqui no pezinho, para ele não aparecer. E vou sair no mesmo lugar onde está saindo esse daqui. Ó, no mesmo lugarzinho onde está saindo o outro. Puxo, ajeito aqui em cima para ele não ficar repuxado. Vou dar um nozinho. Não precisa apertar esse nó, o pezinho ele já tá preso, esse daqui é só para esconder a ponta do fio mesmo. Passei de novo a minha agulha de tapeçaria aqui, venho aqui no mesmo lugar e puxo para dentro o nozinho, ó. Puxa para dentro o nozinho. Agora é só cortar essa pontinha que ficou aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa com essas duas pontinhas. A gente vai esconder aqui no meio do pezinho, né? Passando aqui na trama, leva lá pra dentro, dá um nozinho e corta o fio. Olha como ficou lindinho o nosso passarinho.
E aí depois eu fiz esses aqui também, nessas outras cores. Gente, eu disse que era muito facinho, né? Além de lindo, ele fica muito delicado. O que vocês acharam? Eu fiz os olhinhos bordados no meu, mas você pode usar os olhinhos com trava de segurança que vai ficar muito legal também. E também podem abusar das cores, dá pra fazer com um monte de cor diferente. É só ir seguindo o mesmo esquema de troca de cores. É isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!